Bom dia, meus amigos! Como vão vocês? Vocês estão bem, né? Hoje vamos falar sobre capacímetro. Ferramenta bastante utilizada para nós técnicos de refrigeração para termos mais segurança, termos mais economia e principalmente, meus amigos, tempo de serviço. Na nossa área, às vezes a gente pega 1, 2, 3, 4 serviços no acumulado de um dia. E para você ganhar tempo de acordo com o serviço em si, tendo esse capacímetro, você vai ver como vai fazer muita diferença. Por exemplo, meus amigos, em termos de condensadora, você vai para um cliente que lhe chama e diz assim: olha, minha máquina ela não disparou, ela está ligando a parte de dentro, está circulando, está ventilando, mas a de fora não disparou de jeito nenhum. Aí você chega lá na residência e tem que fazer os testes. Para você fazer teste, para ter certeza se é um capacitor ou não, se você fosse logo com um capacímetro em cima de um capacitor, que são os modelos de capacitores, que eu vou explicar para vocês, você iria ganhar tempo com relação àquilo, porque se um motor de uma condensadora, o compressor estiver parado, se o ventilador da condensadora estiver parado, se a turbina, se a turbina da evaporadora, que é a máquina de dentro, ela estiver girando lentamente ou tiver algum contratempo em relação à execução do serviço, você só vai ter certeza se você fizer o teste testando os capacitores com um capacímetro. Agora, por exemplo, algumas vezes você vai chegar lá e já ter, o capacitor, vai acontecer isso aqui, Você vai chegar para testar e vai olhar o capacitor e vai ver ele, esse aqui é um capacitor que explodiu. Aproximando aqui mais de perto, você identifica, ele explodiu. Aqui tem outro tipo de exemplo de capacitor que ele entrou em curto, Chega, ele empretou aqui na lateral dele, tá empretado. Você também já tem uma referência de que o problema é o capacitor e não vai precisar utilizar o capacímetro para ter certeza, né? Porque ele já foi bem visível. Mas isso são situações que podem acontecer. Muitas vezes eles não vão estar nesse estado aqui de ignorância e você não vai ter certeza. E aí o cara vai sair da residência do cliente, vai na loja, vai comprar um capacitor para testar no equipamento. Às vezes o problema não é nem no capacitor, você vai comprar, vai ter o gasto do seu bolso financeiramente e não era o capacitor. E sem falar o tempo que você perdeu para ir no comércio comprar um capacitor só para fazer o teste por falta do capacímetro. Complicado, né? Por isso que é bom ter. Sim, como é que nós vamos fazer o teste do capacitor com o capacímetro? Você tem que primeiro identificar se ele está descarregado, praticamente queimado, né? Se ele está com pouca capacitância ou se ele fechou um curto. Se ele tiver com pouca capacitância ou o que eu falei anteriormente, você testa com capacímetro. Por exemplo, você vai vai ligar nos polos dele uma das pinças, né? Vai ligar na outra lateral. Tá meio escorregadinho, mas vai dar certo aqui. Eu liguei aqui, né? Aí eu vou ter que saber. Ele tem uma escala aqui referente a microfarads, que corresponde assim, mais ou menos. Por exemplo, um capacitor de 20 microfarads, de 30 microfarads, e assim sucessivamente. Tem um de 50, tem um de 15, vai depender do capacitor da máquina, do aparelho em si. Você vai ter que conectar ele com as pinças, vai ver a escala dele e vai ver o referencial que ele está em relação ao capacímetro.
Só que, para você saber que se ele está com pouca capacitância, por exemplo, se o capacitor for de 20 microfarads e ele tiver mais ou menos, ou para mais ou para menos, abaixo de 5%, quer dizer que ele está abaixo ou acima de 5%, principalmente abaixo, ele está com pouca capacitância. Então aquele capacitor ele já não tem energia suficiente para alimentar a função dele na máquina em si. Está suspeita com um problema de capacitor. No caso, né, como eu falei, o capacitor ele é um objeto que armazena energia. Por exemplo, o compressor, isso aqui eu tinha que ter falado até no início, mas aqui com emoção, né, a gente repassando para vocês, ainda bem que continuou na onda. Ele vai armazenar energia para que quando, um exemplo prático, o compressor, né, ele for partir e para o funcionamento, a energia do capacitor junto com a energia da rede elétrica unida, ele vai dar aquele suporte para poder ele engatar e fazer a funcionalidade, porque a energia elétrica ela não tem a sustentação suficiente sem a ajuda do capacitor para poder dar partida na sua condensadora. É um exemplo prático por que é utilizado o capacitor no eletrodoméstico. Nesse caso, é o capacitor de partida. Então, o que funciona direto, como o ventilador, como o capacitor no ambiente interno, ele é mais ou menos assim. Você pode usar ele para alimentar o ventilador da condensadora, ou o que fica conectado no ambiente interno, que é na evaporadora, é bem diferente desse aqui. Tem uns capacitores também que se dizem que é os conjugados ou duplos, né? Que ele faz uma função só numa única peça. Ele vai alimentar a parte do motor, né, que é do compressor, e vai alimentar a parte do ventilador, ligando ambos nesses plugs dele, para poder dar continuidade e funcionalidade do aparelho em si. Mas sabendo que o nosso objetivo é falar sobre o capacímetro, e você fazendo o teste para que ele possa ter certeza que ele está com baixa capacitância ou de fato queimado, é como eu falei, você vai ganhar bastante agilidade de serviço, porque você vai descartar e vai ter certeza do problema, vai ter economia, que você não vai gastar comprando um só para fazer um teste no cliente, às vezes nem é um problema de capacitor, e segurança, meus amigos. Segurança para você e segurança para que não queime o seu capacímetro. Toda vez que você for testar um capacitor, antes de botar no capacímetro, você tem que desenergizar o mesmo, porque às vezes ele fica com energia acumulada. Para isso, basta a utilização de uma simples chavezinha de fenda. Você pega, passa ela entre os polos do capacitor, simplesmente assim, vai estar desenergizado. Porque se o capacitor estiver energizado, corre risco até de um choque você pegar e também queimar seu capacímetro na hora que você for ligar as pinças. Então fica a dica. Nunca esqueça de fazer uma simples medida de precaução, que é utilizar uma chave para fazer a desenergização do capacitor em si. Pois bem, acho que eu falei um pouquinho rápido, né? Mas para bom entendedor basta. E é como eu disse, o capacímetro é bastante importante no dia a dia do técnico em refrigeração. Sempre tem essa ferramenta em mão. E vamos para frente, que correndo atrás ganhamos mais. Estamos aqui esperando um outro tema para uma próxima aula. Valeu, boa sorte a todos.